Olá, tudo bem? Eu sou o Aline Camorim, estou aqui com o Lucas Dutra, que é pastor de líderes de universitários aqui da PIB Curitiba e também responsável pela rede universitárias. E a gente está aqui para conversar um pouquinho sobre esse ambiente de células, tanto universitárias quanto em células de universitários. E então, Lucas, agradeço aí pela oportunidade de a gente Bom conversar um dia. pouquinho com você. E eu queria começar conversando principalmente para aquelas pessoas que estão nos assistindo, que têm algumas dúvidas em relação, que são cristãos, que estão na faculdade, e passam por aquelas dúvidas de como que eu vou falar de Jesus para o meu amigo, como que é o meu comportamento, meus princípios, como que eu coloco isso em prática, porque muitas vezes a gente passa a gente aprende na igreja, aprende em células na igreja, os princípios que a gente deve aplicar no nosso dia a dia durante a semana, num culto, numa célula e tal. Mas muitas vezes, quando a gente vai colocar isso em prática, às vezes a gente tem alguns medos de colocar, seja por Uhum. medo de ser rejeitado, ou medo de as pessoas ficarem nos olhando como de uma forma diferente, ou nos excluir da rodinha. E como que a gente se posiciona, ou como que você poderia falar isso, como que você enxerga, de como que a gente deve se posicionar Uhum. desse universitário numa universidade? Bom, além de ser... Obrigado pelo convite primeiro, né, Henrique? Pode. Mas além de ser pastor de universitários aqui na igreja, também fiz faculdade fora, então também passei por isso, né, no tempo quando eu fazia relações internacionais ainda, e não é tão fácil mesmo. Então, assim, pela minha experiência, tanto da faculdade quanto na conversa com a galera aqui da igreja, do que eles têm passado, as lutas que eles têm enfrentado, eu vejo que a primeira coisa é vida com Deus. O cara tem que ter vida de oração, leitura da palavra, participar das atividades da igreja, porque senão já começa errado e começa a complicar a coisa também. Fora isso, tem gente que tem uma ideia muito errada, e algumas igrejas ainda têm essa mesma ideia, e que eu preciso falar de Jesus para todo mundo, toda hora, aí você vai. Mas se você vai numa viagem missionária, por exemplo, você vai num lugar, numa ilha, numa cidade que você talvez nunca mais volte lá, ou volte até uma vez por ano, aí não tem problema. Você vai lá com mais um amigo, com outro, bate porta em porta, toma um café, que o pessoal sempre oferece lá, e fala de Jesus. Agora, na faculdade, que você vai encontrar a pessoa todo dia, conversar com todo mundo todo dia, se você pegar todo dia e ficar falando de Jesus para todo mundo, você vai ser o excluído da sala, o ET, que ninguém quer conversar, ninguém quer estar junto. Então, assim, uma das melhores formas que a gente vê hoje de falar de Jesus na faculdade é relacionamento, amizade. Seja amigo das pessoas. Parece que quando a gente vira crente, a gente aceita Jesus e conhece na igreja, a gente parece que esquece que você pode se sociabilizar, ser uma pessoa normal, natural, conversar com todo mundo. Então, a ideia básica é relacionamento. Seja amigo das pessoas. Lógico, vão ter alguns assuntos, algumas rodinhas de conversa, de piadas e tal, que não é o legal. Mas você não precisa pegar e falar assim, então, desculpa aqui, pecadores, infiéis, eu tô indo embora porque esse assunto não é... Não, não é assim. Se excluir Sai com totalmente. classe, na boa, e vai fazer outra coisa. Não precisa, porque senão você joga contra você mesmo, tá? E se você consegue ser um cara que é amigo de todo mundo, que é um cara de oração, conversa, vai orando durante as conversas, durante a amizade com a galera, trabalho de faculdade, vai sempre orando. As pessoas vão perceber que você tem uma coisa diferente. E Deus vai te dar as oportunidades. Às vezes as pessoas vão te perguntar alguma coisa. Mas como é que é isso? Como é que é aquilo? Ou numa aula, talvez a pessoa pergunte, aí você se posicione, mas na boa. Ou algumas vezes até você vai sentir de Deus uma oportunidade, mesmo sem a pessoa não perguntar nada. Aí vá lá e faça. Agora não é todo dia com a mesma pessoa, porque não precisa ganhar pelo cansaço. Quem vai ganhar a pessoa é o Espírito Santo na vida da pessoa. Eu sou só o instrumento. Então, faz amizade, vai trabalhando e devagarzinho você vai ver que as coisas vão acontecendo. E mostrar ali que você sempre está disponível ali para as Sim, pessoas, sim, que com através certeza. das atitudes que você está sendo exemplo onde você está, né? Sim, e é engraçado, quando eu estava fazendo faculdade, as pessoas vinham às vezes na minha mesa assim, pô, Lucas, leva lá na tua igreja lá, tu precisa de oração por tal, tal, tal coisa. Então você vem, o pessoal ali, se as pessoas veem que você é uma pessoa séria com Deus, que é uma pessoa gente boa e tudo mais, eles respeitam e até pedem ajuda em diversas situações também, né? E disso para daí o cara vir para uma célula, para a igreja, tal, tal, é mais rápido depois também, Porque né? ele confia em você, né? Uhum. Interessante. Bom, um outro ponto em que a gente queria conversar também é a respeito desses grupos ou de estudos nas universidades ou Uhum. células também, né? E existe uma pequena diferença entre as células de universitários e as Uhum. células que acontecem nas universidades, né? Isso. Então, existe também algumas instituições que acabam dando um suporte para esses grupos de célula que acontecem nas universidades que fazem Uhum. para dar suporte tanto num roteiro, tanto numa orientação geral para que
células e grupos aconteçam. E um dos projetos que você está organizando da rede universitária tem justamente como esse objetivo de organizar essas instituições também e ajudar as pessoas que estão dentro da universidade a encontrar grupos que acontecem dentro da tua célula e para aquelas pessoas também que querem começar um grupo a ter esse suporte também. Então eu queria que você pudesse contar um pouquinho como que foi esse início dessa rede universitária que você está participando do desenvolvimento disso também e o que seria isso? Bom, na verdade, acho que fazem uns 2 ou 3 anos mais ou menos, a gente começou algumas reuniões com os pastores de jovens aqui da cidade de Curitiba, aqueles que queriam participar, não só de igrejas batistas, mas de diversas denominações, mas de denominações que são sérias com Deus também, que tem algumas aí que são difíceis de trabalhar. E a gente começou a fazer reuniões trimestrais. Primeiro momento para trocar figurinha, uma ajuda mútua. Como é que você faz célula na tua igreja? Eu faço assim, eu faço assado. Quais são as diferenças, né? Ao invés de eu tentar reinventar a roda, o que eu posso aprender com um irmão que faz um trabalho legal numa outra igreja, outra organização. E o grupo foi crescendo, né? E a gente foi sonhando com algumas coisas novas. Disso a gente criou 2 braços de trabalho mútuo, além das reuniões, logicamente, que são a Semana de Avivamento, que é uma semana de cultos em igrejas diferentes, com pregadores diferentes e bandas diferentes dessas igrejas participantes. Por isso que nessa semana a gente nunca traz nenhuma banda de fora, nem ninguém, porque a ideia é usar as pessoas daqui mesmo, né? E no ano passado que a gente lançou essa ideia na Semana de Avivamento mesmo da rede universitária, que a gente tem sonhado e trabalhado juntos, porque a gente entende que a universidade ela é um campo missionário interdenominacional. Eu não preciso entrar na faculdade como a Igreja Batista agora está entrando, eu posso entrar como igreja da cidade, parceria de pastores, e nesse caso, num nome que a gente em conversas entendeu que poderia ser chamado de rede universitária. Rede, para que a gente possa lançar a rede, como nos evangelhos, tantas vezes Jesus vai trazer algumas parábolas com relação à pesca, mas também rede de conexão. E a conexão não só entre os pastores e igrejas, mas a conexão entre os alunos que são das igrejas mais diferentes. E lá eu não vou discutir doutrina, dogmas, outras coisas. Lá eu vou falar de Jesus. Então, assim, na universidade é muito diferente do que a célula em si, porque na célula normalmente você tem lá o tempo do lanche, o louvor, a palavra, você tem mais tempo para fazer as coisas, né? Então, sei lá, no mínimo que você tem 1h30, 2 horas é um tempo legal para que uma célula possa acontecer. Na universidade, a gente tem uma grande dificuldade que é o tempo. Então, os projetos na faculdade acontecem normalmente no intervalo. Então, ou seja, 20 minutos. Só que de 20 você tira ali uns 5 que é entre o cara chegar e ir embora para não levar falta na próxima aula também. Então, nada sem 15 minutos. É tempo de tocar uma musiquinha e fazer a palavra participativa com as pessoas e tudo mais, é coisa muito rápida, né? Com exceção, lógico, de algumas outras faculdades federais, que aí o cara às vezes tem que passar o dia na faculdade, então todo mundo almoça junto, e o cara consegue fazer na hora do almoço, pega uma janela às vezes da galera, então você faz às vezes durante 1 hora. Então alguns projetos que participam com a gente da rede fazem um tempo maior, mas em particular normalmente não dá, porque até assim, o cara estuda de manhã, faz depois, acabou a aula, o cara vai fazer estágio, tem compromisso em outras coisas, não adianta, né? Tem que ser um horário que fosse comum para todo mundo. Então a maior particularidade que a gente tem, diferente de outros países, né, onde o estudo é integral, é principalmente o tempo que a gente pode oferecer ou fazer o projeto acontecer, né? Que é uma das maiores dificuldades aí que a gente tem, mas graças a Deus tem dado certo, não só através da gente, logicamente, né? Projeto da faculdade não é novidade, já acontece há muito tempo, tem instituições muito antigas que fazem esse trabalho. Só que normalmente cada uma das instituições tem um formato. Para você entrar você tem que fazer isso, 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 ir no acampamento X, no treinamento tal e não sei o quê. O que a gente tem mudado com a rede, que a gente tem feito um projeto não só para a cidade, mas a gente acredita que tudo que a gente cria aqui na igreja com os pastores é para abençoar o reino. Então eu não quero criar um acampamento XYZ para as pessoas virem para cá e pagarem todo o custo vir para cá. A gente vai tá preparando tudo para que online mesmo o cara possa fazer e participar assim da rede universitária, que não é para ele trocar o nome do projeto dele lá, então agora o projeto chama-se rede universitária. A rede na verdade é mais um guarda-chuva para que projetos já existentes ou novos projetos possam usar os materiais que a gente fornece pela rede, não só a divulgação, o site, as coisas para buscar novos projetos ou as pessoas procurarem os projetos, mas para serem também abençoadas e trazer de volta a responsabilidade para as igrejas locais. Lógico, em parceria com as instituições que já fazem esse trabalho, mas que muitas igrejas locais têm se acomodado com o trabalho. Porque já tem tal fazendo, então deixa eles fazerem, né? Então a gente tem tentado trazer de volta, porque daí o cara que quer começar um projeto, além de treinamentos online,
pastor da igreja local dele, de onde ele é membro, vai ter que autorizar ele a abrir o projeto também. Tá? Entendi. E agora, para essas pessoas que estão começando e querem iniciar um grupo na universidade onde elas estão, que elas não têm ainda, mas como que elas fazem? O que elas precisam para se organizar? Sejam as pessoas, elas começam pela turma dela, ela vai identificar as pessoas que são cristãs lá na faculdade. Como que ela faz para ela começar, escolher uma sala, um ambiente, um horário? O que você sugere para a pessoa que está nos assistindo aí para iniciar com isso aí? Bom, mas para começar, a primeira coisa é a oração, né? Começar a orar e pedir a Deus, além de me ajudar a fazer esse projeto, né? Assim, eu vejo que se você está incomodado com isso, é porque Deus está chamando para fazer isso já também. Não adianta você pedir para fulano de tal, daí você assume a responsabilidade, vai lá e faz. Lógico, sozinho é muito difícil, então comece a orar para Deus te mostrar até pessoas que podem te ajudar. Se você já tem amigos cristãos da tua igreja, de outras igrejas, convida eles para participar junto contigo, tá? Aí vai na coordenação da tua faculdade, conversa com eles se existe alguma sala, algum local que vocês possam utilizar para fazer o projeto durante o intervalo ou num outro período que talvez seja livre na faculdade de vocês. É legal ter essa autorização da coordenação para não ter nenhum problema também nesse sentido. Converse com o teu pastor da tua igreja para que ele possa também ajudar você nesse processo e te cobrir até espiritualmente falando, em oração. E você não está distante disso, né? De forma alguma longe disso, para começar o projeto. O que a gente pede normalmente é para o cara marcar 2 dias na semana. Por exemplo, ele faz o projeto terça e quinta-feira, mas um dia só que ele divulga. Então o projeto naquela faculdade acontece toda terça-feira no intervalo. Na quinta, quem que faz a reunião? Ele e os líderes, talvez esses 2, 3 ou mais que vão surgindo no projeto. E lá eles vão orar pelo projeto, decidir quem vai dar a palavra, resolver problemas que estão acontecendo naquele intervalo, que não precisa ser na mesma sala, pode ser ali na cantina, pode ser em outro lugar, mais tranquilo, que eles podem fazer esse tempo também. Eles ficariam 2 dias, porque daí eles conseguem num dia resolver a parte burocrática, orar, acertar os detalhes. No outro dia, é o dia que você pode chamar todo mundo, convida todo mundo para poder fazer o projeto acontecer normalmente. Tá? Se a pessoa quiser se vincular à rede universitária, escolha um nome seu mesmo já. Tem diversos por aí, ou intervalo vida, que existem diversos, que são mais genéricos, ou é vinculado a alguma outra instituição, não tem problema, ou até, tem um tempo atrás, acho que é Projeto Maná na Tuiuti, tem vários projetos de faculdades diferentes, e a pessoa pode se inscrever, e a gente não está com os treinamentos prontos no site, mas eu acho que mais 1 mês e meio, 2 meses vão estar prontos também, que ele pode entrar no site da redeuniversitaria.org, mas por enquanto ele já pode se cadastrar, e aí a gente libera e o projeto dele já é divulgado nacionalmente. Como a gente tem essa parceria na cidade, a gente também tem várias parcerias com outras igrejas no Brasil todo, em quase todos os estados. Então, algumas cidades também estão puxando a rede universitária, que não é nossa, é do reino, para utilizar as ferramentas que a gente tem desenvolvido para esse tipo de projeto também. Bacana. Bom, e a respeito também, para as pessoas, qual que seria, assim, o grande impacto, qual que seria o grande motivacional que ele teria, assim, para dar esse primeiro passo? Porque muitas vezes, assim, ficamos com dúvida, assim, será que faço, será que não faço, que nem você falou. Às vezes a gente tem esses medos de, será que eu preciso de mais um amigo para começar e tal, mas muitas vezes quando a gente sente esse chamado de dar o primeiro passo e iniciar, né? E muitas vezes a gente escuta várias histórias de pessoas que começaram sozinhas, né? E ficaram lá 1, 2, 3 semanas, às vezes não via ninguém, ficava sozinho, mas estava disposto lá para que, servindo a Deus de alguma maneira mesmo, embora não tivesse ninguém naquele momento ali, mas está intercedendo pela faculdade de uma forma impactando aos pouquinhos, né? E você vê histórias ali que cresceram muito rapidamente aquele grupo, né? Mas você lembra de alguma história que você poderia contar pra gente rapidinho, assim, que poderia motivar o pessoal? Histórias tem diversas. A gente tem alguns grupos agora de um projeto mais recente que começou independente e agora eles se vincularam junto conosco na rede universitária e fazem parte da maior parte da liderança nossa também, que é o pessoal do Jesus FPR, né? Começaram em diversos campos da Federal, em grupos menores, que hoje em dia tem crescido um monte e tem sido uma bênção, assim, né? E a gente até indica, às vezes a gente quer fazer só o projeto numa sala fechada lá no fundo da faculdade. Então, muitos desses projetos, não só deles, mas outros, a gente tem começado a fazer até em lugares mais abertos. Às vezes em algum lugar na cantina, em algum lugar que tem fluxo de pessoas passando e tudo mais, porque precisa ter vergonha. Né? Você está professando a tua fé e quem quiser pode entrar, não tem nenhum problema. E às vezes é mais fácil do que uma sala fechada do cara entrar, né? Então ficaria um pouquinho mais fácil nesse sentido. Mais público, né? Isso, exatamente. Tá? Mas nesse sentido, assim, então
casos tem vários por aí, né? Mas ao mesmo tempo tem outros que o cara começou, tentou, tinha uma ou duas pessoas e divulgaram, escreviam no quadro de várias salas, chamavam e tudo mais. Por isso que eu acho que através de contatos e de amizades que você pode ter através das igrejas, você pode pedir até ajuda. Se você não conhece ninguém, mas tem algum contato de um amigo teu de outra igreja que não é da tua faculdade, pede para ele. Cara, tem alguém da tua faculdade, da outra igreja que faz faculdade aqui também? Me passa o contato e tal. Às vezes, se tiver contato com um pastor de outras igrejas, a gente até fez um tempo atrás aqui no começo de alguns projetos da rede, uma pesquisa de perfil universitário, para saber quem estudava em cada faculdade, em cada local, de cada uma das igrejas, para poder daí disso juntar as pessoas de igrejas diferentes e começar projetos nas faculdades também. Justamente nessa parte de divulgação, o que seria o mais sugerido assim, para as pessoas começarem a divulgar? Às vezes colocam cartazes no corredor, escrever no quadro, né? Interessante que você falou. Então, essas partes de divulgação é muito importante para iniciar esse grupo, até para você encontrar novos líderes, né? Porque às vezes são vários cristãos que estão isolados, né? Nos seus ambientes, nas suas salas, nas suas turmas e dificilmente se encontrar. Então, a rede de amizades que você cria é essencial ali para você começar esse grupo, ou se desenvolver e fazer ele crescer. Sim. E o negócio vira exponencial, né? Para incentivar e impactar as universidades. Isso. Lucas, muito legal mesmo. Eu vou deixar aqui o link na descrição sobre da rede universitária, né? Então, para quem quiser saber, tiver mais informações, tem um vídeo institucional lá muito bacana lá, que fala bem detalhadamente sobre o projeto. Tem o contato do pastor Lucas Dutra também, se você quiser mandar uma mensagem para ele, saber mais sobre a rede universitária e entrar no site lá para conhecer mais sobre o projeto e receber mais informações sobre isso. Bom, se você gostou desse vídeo, dessa entrevista, se te ajudou de alguma maneira, deixa o teu curtir, deixa o teu like, compartilha aqui embaixo, deixa teus comentários do que você achou e também estamos deixando um link aqui na descrição do nosso e-book que a gente produziu sobre os 5 hábitos para você ser um líder de célula eficiente. Então vai falar do seu dia a dia, como que você pode colocar em prática uma vida de oração consistente, de você ter um relacionamento bem com sua família, de como que você pode convidar e se relacionar melhor com seus amigos que estão na sua faculdade de alguma maneira. Então, todos esses links vão estar aqui na descrição. Agradeço mais uma vez o pastor Lucas Dutra. Imagina. Um grande abraço e até a próxima.